Om Amen Om. Vamos passar ao 7º capítulo desta importante obra Mistério da Gólgota, escrita ou publicada em 1931 por Bo In Ra. Sétimo capítulo, intitulado Mediunidade e Criação Artística. Parece muito difícil às pessoas envolvidas ou interessadas no espiritismo de preverem, no que diz respeito às mensagens mediúnicas, que resultados surgem das manifestações das entidades invisíveis em questão. Recebem-se comunicações de um tom sublime, ou mesmo conselhos acerca da vida diária, que são, por vezes, acertados. Está-se logo pronto a supor que se trata de intervenções de grandes guias espirituais, e este estado de coisas pode chegar ao ponto de uma pessoa confiar cegamente o seu próprio destino e o seu destino material a influências ditas ou tomadas como altas entidades espirituais. As pessoas não se apercebem aqui que estão mergulhadas numa espécie de hipnose e que se estão a abandonar submissivamente às impulsões de uma vontade estranha a nós. Já expus em detalhe no livro do Além, no livro da Arte Real, bem como nesta obra presente, que tipo de entidades se trata. Não se trata nem dos espíritos desaparecidos, nem de entidades espirituais de um nível mais ou menos elevado, mas de seres invisíveis, pertencendo a uma parte do mundo físico que nos permanece, em geral, fechada. Estas entidades não são boas nem más, mas amorais, sem moral. O único aspecto ou coisa que lhes interessa é de manifestarem-se aos seres humanos, e algumas pessoas que tenham certos dons psicofísicos mais apropriados especificamente servem-lhes a este fim como instrumentos, mas não são utilizadas por elas senão para a sua própria satisfação. As entidades que aqui se tratam, de acordo com a ordem cósmica, são moduladores das formas no seio do mundo físico dos fenómenos. Deverá tornar-se algo surpreendente
que, nas suas tentativas ilegítimas para manifestarem-se, por assim dizer, de forma estranha ou fora do seu sítio, elas ajam de novo modelando formas? Existe assim toda uma gama ou espectro de manifestações onde estas criaturas aparecem, segundo a sua natureza, como construtoras das formas, e é a esta categoria que está ligado o caso muito observado na história da mediunidade, em que o médium executa, realiza desenhos ou pinturas. Eu próprio observei suficiente número de manifestações deste género e vivi, nesta ordem de ideias, coisas ainda mais surpreendentes, apenas com a diferença de que, contudo, eu tinha em meu poder as criaturas que utilizam o médium, de tal modo, ou que utilizavam o médium, de tal modo que elas foram obrigadas a fazer o que eu lhes ordenava. No domínio da pintura, estas manifestações parecem, à primeira vista, muito inofensivas, mas na realidade assim não é. Toda a intervenção destas entidades exige, da parte do médium, que este renuncie totalmente, ou quase totalmente, à sua vontade própria e entregue as suas forças a entidades que, sem qualquer sentimento de responsabilidade, procuram ou perseguem exclusivamente a sua própria satisfação, não lhes importando que a alma do médium permaneça intacta ou não. Estas entidades procuram e descobrem de cada vez, instintivamente, a sua vítima o ponto de resistência menor, e elas lançam o engodo, o isco, ao qual a vítima morde. Sobre as forças da alma que elas utilizam, elas agem de uma maneira tão nociva como os bacilos e outros micróbios sob as forças do corpo físico. Nunca se tomará suficientemente consciência de tal perigo. Mesmo que os fenómenos possam parecer ou ser belos, sublimes ou tão interessantes, mesmo que não se constate no momento qualquer dano, este nunca deixa de se produzir. E na maior parte dos casos onde não se previu o perigo a tempo, esses danos podem ser irreparáveis. Nunca se consegue advertir suficientemente as pessoas contra
este modo de jogarem com entidades que escapam a qualquer controle. É sabido que um verdadeiro artista, no seu processo de criação, é o servo, o instrumento do seu Deus interior. É sabido que ele escuta no seu interior e também escuta a voz interior, a voz íntima. Certamente, ou é sabido, que ele próprio também não sabe dizer de onde vem o espírito que o enche. Mas onde e quando é que um artista criativo teve de se abandonar a esse espírito do modo do médium, sentindo a sua mão conduzida mecanicamente e dando forma a obras que não eram determinadas pelas suas capacidades? Onde está o Criador, desde Dante até Goethe, depois de Giotto até aos pintores mais modernos? Quem é que não teve que combater para chegar a exprimir aquilo que o mexia e agitava interiormente? Quem não teve de, durante anos e anos de estudos, de adquirir a base indispensável para poder ser um servo do seu Deus? E nunca a inspiração do artista lhe retira a mestria de si próprio. Nunca se torna apenas um simples aparelho mecânico, mas, na realidade, é o contrário diretamente que se produz. Todo o poder de criar, dolorosamente ou com dificuldades adquirido, encontra-se mobilizado. Todas as qualidades anímicas do artista criador tornam-se mais conscientes e vivas. Todas as forças da alma tornam-se ligeiras e livres, enquanto que o seu eu reina e age de um modo tão inaudito e cheio de força que o artista, uma vez que retoma a sua vida do dia a dia, tem dificuldade a identificar-se com aquele que durante as horas de criação ele soube trazer à luz de um modo tão soberano, com todas as forças da sua alma, ou trazer à luz de um modo tão soberano todas as forças da sua alma. Aqui podemos realmente comentar um pouco, pois Boinra apela neste capítulo a trabalharmos por nós próprios e sermos inspirados pelo nosso próprio ser, a desabrochar as nossas próprias forças todas e não a abrir-nos a entidades invisíveis, como acontece na maior parte dos casos do espiritismo, e em que essas entidades são seres amorais e que de forma alguma são, em geral,
os tais entes queridos, ou os grandes mestres, ou Jesus, que andam a dar mensagens em centros ou em gurus e mestras, e lembramos aqui da Elizabeth Clare Prophet e outros que recebem mensagens que no fundo provêm apenas do seu inconsciente ou da sua mente ágil em assumir figuras de diferentes seres, mas que não resistem a um exame mais profundo quanto à sua veracidade. Voltemos a Boi Ra. Vamos manter o foco nos mundos espirituais, na aspiração de ligação à divindade. Om Amém. Onde é que está aqui algo da passividade do médium que se move como a coxa da rã submetida pelo pioneiro cientista Galvani à ação de uma corrente elétrica? Traço que não tem, assim por dizer, de modo a dizer, necessidade de olhar o seu trabalho, ao qual ele se contenta de emprestar a sua mão. E no fundo, aquele em que o eu não está verdadeiramente ligado a este assunto. Tanto mais que a entidade que age verdadeiramente explora tanto mais facilmente a sua vítima, que esta lhe preste menos atenção e se encontre, de preferência, num autêntico estado de transe, ou seja, renuncie totalmente à consciência. Em adição a isto, o que estas entidades produzem por intermédio do seu médium nunca é original, pois eles, pela sua natureza, são plenamente modeladores de formas, mas não criadores de formas. Não têm pensamento próprio, ou mesmo de formarem ideias que lhes sejam próprias. Quando eles não servem as impulsões cósmicas correspondentes à ordem que é a deles, ou seja, quando eles querem dominar um médium, eles são obrigados a recolher e a encadear materiais apanhados entre as imagens representativas que nasceram, que tomaram forma nos cérebros humanos. Por vezes, eles fornecem reproduções destas imagens ainda intactas e então descortina-se facilmente a origem do seu roubo. Porém, o que acontece mais frequentemente, o que eles fazem e tecem nas suas representações é misturarem elementos heterogénicos, acumulando-os a trouxa mocha, a partir de pensamentos e
que se apresenta, seja como pensamentos ou frases que são reveladas ou ditadas do alto, ou pinturas ou desenhos mediúnicos. É necessário, neste domínio, estabelecer uma distinção clara e nítida entre a criação artística e a atividade mediúnica, se queremos evitar cair numa confusão de ideias quase diabólica. Como eu tenho um conhecimento aprofundado destes processos em causa, incumbe-me o dever de falar aqui segundo a verdade, e mais ainda porque esta variedade de possessão de entidades subtis, as lemurianas, como se pode dizer, é muitas vezes admirada como uma graça do céu. E eu quero, neste livro, separar claramente o que nunca se deixará unir. E assim termina este pequeno 7º capítulo do Boin Ra, onde há um alerta grande para as pessoas que se interessam pelo espiritismo ou que se envolvem em como tal é bastante perigoso. Há que advertir as pessoas para que elas se saibam defender e não deixem que tais entidades penetrem nas suas almas, tomem o domínio das suas forças e produzam desgastes na integralidade da alma. Noutras passagens da sua obra, Boin Ra explica bem todos os perigos que resultam deste abandono do sacrário do nosso eu a outras entidades, equiparando até por vezes com a hipnose, mas reforçando mais do que uma vez que este tipo de se abrir a entidades que as pessoas desconhecem e que não veem, e que em certos casos, se as vissem, até se assustavam, são perigosas e têm danos que podem ser muito graves na tessitura da aura e no próprio cérebro. Demos graças e possa o nosso ser aspirar e encontrar as bênçãos dos espíritos celestiais e divinos e da divindade, de forma a que o nosso caminho evolutivo seja harmonioso, tanto nesta vida como no além.